Bom, eu estou com a tampa do carburador aqui e antes de eu começar a montar eu quero explicar como funciona esse pequeno ressalto aqui. Aqui é onde ficam os dois tubos emulsionadores que a gente não vai conseguir tirar daqui, como se fosse uma dupla carburação do Fusca. Você precisaria de uma ferramenta, além de uma ferramenta especial, você precisaria de um bom motivo para tirá-lo daqui, tá? E a gente não tem pelo próprio estado do carburador, tá? Então a gente vai deixar ele em paz ali. A gente já tirou o giclê, já foi suficiente para limpar. Então o que eu estou olhando aqui? Aqui, olhando como a gente tem aqui o diâmetro menor, primeiro estágio. Então você deduz que aqui é o giclê principal do primeiro estágio. Aqui, por consequência, é o giclê principal do segundo estágio que vem para cá, tá? E nesse pequeno pedacinho aqui, o que fica escondido aqui dentro? Fica aquele giclê de marcha lenta diferenciado, que é esse daqui. Ele fica aqui dentro, tá? Ele fica aqui dentro nessa posição. Então como é que ele vai funcionar? Eu desenhei ele aqui invertido como se ele já estivesse na posição de trabalho dele aqui, tá bom? Aqui é a cuba, aqui está o giclê principal do primeiro estágio, o giclê principal do segundo estágio, tubo emulsionador que a gente não viu, tubo emulsionador que a gente não viu, tá bom? Respiro, a Bianca vai mostrar aqui o respiro do primeiro estágio, que também não sai, a gente não vai tentar tirar, e respiro do segundo estágio, um menorzinho que está escondido ali atrás. A gente também não vai mexer. Aqui onde tem um buraquinho é o giclê de lenta do primeiro estágio, tá? Então o que acontece? A gasolina chegou aqui. A única entrada que ela tem para entrar dentro dessa peça é o giclê principal. É o giclê principal do primeiro estágio. Então ela entra aqui, completa a cuba. Entra pelo do segundo estágio e completa a cuba. E completa o reservatório. E a gasolina, o álcool está aqui no caso. Aqui, para ele vir para a câmara de emulsão do giclê de lenta, ele tem que passar pelo giclê de lenta em si, que é a entradinha bem pequenininha aqui, tá? Então ele passou por aqui, ele veio para cá. Daqui vai direto para os furos de progressão. Os furos de progressão, a gente já... Quem já viu meus vídeos, eu já dei uma boa explicação no carburador do Fusca, no Weber 460, e aqui acaba sendo o mesmo funcionamento. Se você tem alguma dúvida em relação ao funcionamento do circuito de progressão, é legal você ver o meu do 460 e o meu do Fusca, tá bom? Onde eu explico como é que os furinhos que vão se destampando vão puxando cada vez mais combustível e menos ar, tá legal? E ele vem tudo por aqui. Ele vem tudo por esse duto tá ligado lá nos furos de progressão. No caso desse carburador é um pouquinho diferente, é um rasgo de progressão. Então aqui você já cria um fluxo de combustível dentro dessa peça aqui. Então quando o circuito principal vai entrar em funcionamento, aqui eu fiz uma ligação como se ela fosse para o difusor do primeiro estágio, e aqui é a ligação para o difusor do segundo estágio. Vamos ver isso na prática, jogando um WD para ver como que elas se comunicam? Eu recebi um giclê de lenta novinho. Então, qual que é a diferença de um giclê de lenta principal? Ele vai ter uma gravação de 2 números, eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar. O que vocês estão vendo virado para cima é o 57, e agora eu vou virar ao contrário, é o 140. 140 é o que? É o maior, é o de ar aqui. 57 é o giclê de combustível. E esses furinhos, essa flautinha, é o tubo emulsionador do giclê de lenta. Essa peça, num carburador de Fusca, por exemplo, ela fica no próprio corpinho do giclê, que é aqueles furinhos que tem do lado. Corresponde a isso daqui. Um giclezinho prensado no corpo do carburador normalmente faz o serviço desse corretor de ar, que aqui está tudo numa peça só. Quer dizer, aqui eles pegaram e desenharam o melhor carburador que eles puderam quando eles foram fazer. Olha, eu estou colocando um giclê novo aqui e ele é um pouco difícil de entrar. Por quê? Porque é a primeira vez que essa parte mais estreita está encaixando num furinho correspondente ali. Porque se existir uma folga entre essa peça e a sede dela ali, você vai ter na verdade um giclê de lenta muito maior. Então aqui ele tá, eu estou indo bem devagar porque ele está entrando bem apertadinho, tá bom? Pronto, sem excesso de aperto, ele já está na posição. E por que eu coloquei ele primeiro? Deixa eu virar ele ao contrário agora. Pronto, ele está aqui dentro.
tá bom? Ele tá aqui dentro. Então, qual que é a saída que vai pro furo de progressão? É essa daqui, ó, tá? Eu vou jogar um pouquinho aqui, provavelmente vai borbulhar um pouco aqui, mas vai sair muito mais pelo corretor de ar ali na pontinha, ó. Ó lá. Que foi aqui. Tá vendo? Agora eu vou colocar de novo, só para que não tenha dúvida do caminho do... Cuidado, Bianca, ó. Ó lá. Tá, dá pra ver? Dá. Tá saindo dele, né? Então, por que eu tô usando o WD-40? Porque eu já fiz a limpeza e eu não preciso limpar mais nada. Então eu já montei o giclezinho de lenta na posição dele. Agora eu vou montar o gicle principal do primeiro estágio, que está tudo na medida indicada pela tabela. É o 127,5 no primeiro estágio. Tonela, como você sabe que é o primeiro estágio? É o lado que aponta para o menor e o lado do gicle de lenta. Como você sabe que é do segundo estágio? É o que sobrou, claro. É o que sobrou. Então aqui eu estou terminando de apertar, sem muita força também. Tá bom? Então eu quis explicar isso daqui primeiro porque essa peça foge do padrão de qualquer outro carburador que eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês, tá? Bom, já tirei o difusor do segundo estágio. Na verdade ele caiu na hora que a gente estava mexendo. Então eu vou aproveitar e vou trocar a juntinha dele que veio, mostra aqui, Bianca, que veio no kit de junta que o Eduardo mandou pra gente, tá bom? Por aqui, esse é o tubo de comunicação que eu tinha desenhado aqui, ó, que a Bianca vai mostrar. Aqui já está saindo direto no difusor do segundo estágio, tá bom? Então agora eu vou vir aqui, vou encaixar. Nossa, ficou folgado, o que será que aconteceu? É porque falta a travinha, tá? Então cuidado na hora que você for desmontar, justamente para não ter perigo de você perder essa travinha. Agora com o cabinho da chave de fenda, eu ponho ele no lugar. Tá bom? Olha lá, ele está bem preso. E vou fazer a mesma coisa para o segundo. Aqui é a entrada de combustível, tá? E ela sai aqui onde a gente vai montar a válvula de agulha. Já troquei o outro, ó. Mostra aqui, Bianca, também, que eu esqueci de falar. Já troquei a outra juntinha do difusor do primeiro estágio. E agora eu vou colocar a válvula de agulha novinha que ele mandou, tá bom? Então ela veio com uma arruela, eu vou colocar ela com uma arruela porque a original estava com uma arruela, tá? Tem um detalhe aqui, o jeito de você girar ela é com uma chave sextavada. E detalhe, ela não é 8 milímetros como você está acostumado e também não é 10, ela é uma chave 9, ou seja, ela é uma medida fora do convencional. Quando você se depara com um parafuso sextavado com uma medida 9, 11, uma medida que você fala, pô, onde está minha chave 9? Será que eu tenho? Onde está minha chave 11? Por quê? Porque você usa pouco. Isso daí é um jeito educado da engenharia te avisar, meu, não mexe aí. Isso aí não é para você mexer, toma cuidado. Entendeu? Já é um aviso. Por quê? Porque eventualmente você pode cometer algum erro. Então isso é comum em carburadores, isso é comum em peças de freio, você usar muito a chave 11, justamente para o cara ter um tempo ainda para pensar, falar, meu, será que eu vou fazer alguma coisa de errado? Infelizmente muita gente acaba ignorando isso e passa por cima de tudo isso daí como se fosse um trator. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa pecinha de plástico que tem um ganchinho na ponta. Por quê? Porque esse pequeno ganchinho ele vai se encaixar nesse buraquinho que tem aqui no suporte da boia. Ou seja, é justamente para quando a boia descer, não ter perigo da agulha ficar, popularmente o pessoal fala encantada, que ela fica travada lá em cima, ou por causa de alguma oxidação, por causa de sujeira, ou simplesmente porque ela resolveu que ela ia ficar. Então essa pecinha de plástico, ela vai garantir que quando a boia descer, ela vai puxar na marra ela vai puxar a agulha na marra, tá? Então ela já está montada. Ajuste de nível aqui, provavelmente se o Eduardo precisar, o que ele vai fazer depois? O nível pode estar muito alto do álcool, ele vai observar isso como? Carro em marcha lenta, aquecido, afogador aberto, se ele perceber que tem álcool gotejando ali,
ele eventualmente ele pode tentar colocar uma segunda arruela aqui. Mas não tem como eu colocar uma segunda arruela, não tem motivo. Por quê? Porque ele não andou com o carro ainda. A gente não sabe como é que vai estar. Tá legal? Praticamente os serviços que a gente tinha para fazer na tampa terminaram. Boia, agulha de entrada, essa peça onde fica giclê de lenta, completo, giclê principal do primeiro estágio, giclê principal do segundo estágio. Faltou falar desse tubinho. Esse tubinho aqui é uma válvula de máxima. Vou virar. Quando você tem a máxima vazão no segundo estágio, ele funciona como um sifão, ele começa a puxar o álcool direto da cuba por aqui, para enriquecer a mistura, para o teu motor não superaquecer numa situação de funcionamento no limite da potência ali. Tá legal? Então aqui já está pronto. A parte do afogador, que eu não mexi, pode variar de acordo com o modelo do seu carro. Aí é uma questão de eventualmente você consultar um manual e ver o que você está precisando fazer, o que você não tem de diferente em relação a esse. O que um carburador desse, um 2E, um 3E pode ter de pior do que isso daqui é um controle elétrico da marcha lenta, sem o afogador, da forma que a gente está vendo aqui. Esses carburadores são terríveis de mexer, eu prefiro, se eu puder escolher, eu prefiro ficar bem longe deles, tá? Então, por último, eu vou colocar a junta aqui, ela só vai vir encaixada aqui, mas a junta, na verdade, a gente vai montar quando a gente for colocar a tampa no corpo do carburador, que é o que a gente vai mexer agora. Pô, Tonela, que carburador legal, será que dá para fazer aquele blueprint que você já fez no outro, uma otimização de carburador? Não, e por um motivo simples, porque ele é bicromatizado, ele é álcool, você não pode passar nada aqui, você não pode tentar acertar nada. Então, do jeito que ele está, você vai ter que ficar com ele. Se ele fosse um carburador a gasolina, eventualmente você poderia tentar dar uma pequena melhorada. Apesar de que o fluxo desse carburador é muito bom. Então agora a gente vai partir para a montagem do corpo.